Hoje é a nossa oitava e penúltima reflexão lendo 1 Pedro. Posso ouvir um "ah" nesta manhã? Diga "ah". Que pena, pastor, não vejo a hora de acabar isso. Vamos para um livro bíblico para botar a gente para cima? A gente vai chegar lá, a gente sempre passa por lá, né? Mas a vida é feita disso. A vida é feita de motivações, você vai, mas também cuidado, se prepare. Não é assim? Dizemos para o filho, olha, você vai ser um grande profissional, você vai vencer na vida, mas no meio disso tem o quê? Se prepare, estude, sofra, para que depois de você consiga se alegrar com o seu futuro. Então, nesta manhã, oitava e penúltima reflexão da primeira carta de Pedro, lendo 1 Pedro 4, do 12 ao 19. E o tema hoje para você não é para te desencorajar, mas o tema que vamos abordar é ore pelo melhor e prepare-se para o pior. Está aí? Tá. É assim que temos que viver 2 Pedro. Orar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Minha intenção hoje aqui é preparar melhor você pelas Sagradas Escrituras, para que você experimente qualquer fase da vida, qualquer momento da vida e consiga vencê-lo. Ore pelo melhor, se prepare para o pior. Nós vamos ler o texto, mas como introdução nesta manhã, quero chamar a atenção àquilo que vamos começar a ler em 1 Pedro 4,12. Aquilo que por 8 vezes, na primeira e na segunda carta de Pedro, Pedro fala, que é se dirigir aos cristãos como amado. Pedro faz questão de nos lembrar quem nós somos em Deus. Diga assim comigo, eu sou amado por Deus. Diga para o seu vizinho, você é amado por Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Pedro vai abrir o texto, versículo 2, diz assim, vocês são amados, amados. 8 vezes, em 1 e 2 Pedro, ele nos chama de amados. Em 2 Pedro 2,17, Pedro vai lembrar o batismo de Jesus. Aonde Jesus vai ao batismo nas águas, no Rio Jordão, por meio de João Batista, e o céu se abre, uma pomba desce sobre ele, e uma voz do céu ecoa, e todos podem ouvir Deus sobre o seu Filho Jesus. Eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E Pedro, em sua primeira, segunda, quarta, vem reiterando, nos lembrando, reafirmando quem nós somos por meio de Jesus para Deus, amados. Que assim como Deus disse, eis o meu Filho amado, nós por meio de Jesus somos filhos amados de Deus. Mas quando nós olhamos a Bíblia, temos sempre que entender que a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia, ela é para nós, mas não sobre nós. A Bíblia é sobre Jesus para nós. E quando lemos as Sagradas Escrituras e lemos a Bíblia, nos parece contraditório, à luz do que Deus disse sobre Jesus e o que ele vive, a comparação não faz muito sentido. Porque se Deus diz que Jesus é o seu Filho amado, e você olha para a vida de Jesus e pergunta, eu não vejo como Jesus pode ser amado vivendo o que ele está vivendo. Observe que Jesus é amado, embora a sua vida pareça que Deus não o ame. Eu vou te dar alguns exemplos. Jesus é constantemente, a sua vida está constantemente sob pressão e ameaça. Jesus está sofrendo constantemente, ele é insultado, ele é caluniado, ele é chicoteado, ele é... Se Jesus tivesse hoje um perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, certamente já teria sido cancelado. Ele foi chamado de bêbado. Esse cara é um bêbado, é um alcoólatra. Foi chamado de glutão. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Os religiosos diziam, cuidado com Jesus, hein? Porque ele vai na casa de pessoas aí, amistosas. Ele vai a algumas festas e almoços que nós, religiosos, nem fomos convidados. Imagina o que acontece lá dentro. Jesus anda com pessoas muito ruins. Disseram que ele era possuído por demônios, que ele era um endemoniado. Disseram que o seu nascimento não foi legítimo. Maria não teve relações sexuais com José. Esse filho é filho de quem? Maria teve outros parceiros, filho legítimo, numa cultura judaica. Por tudo Jesus foi chamado, caluniado e sofreu. Agora, Jesus foi o único na face da terra que não sofreu porque mereceu.
Não há ninguém aqui que possa dizer, eu sofro e eu nunca mereci. Jesus é a única pessoa de fato no universo que seria vítima pelo seu sofrimento. Ele sempre sofreu por praticar o bem e não o mal. Nenhum mal fez e sofria. E poderia se perguntar, mas Deus, onde está o Senhor? Eu visito pessoas, expulso demônios, eu ouço pessoas enfermas, eu toco em leprosos. Senhor, que mal tenho feito para ser caluniado, para ser perseguido, para sofrer, para ser chamado de bêbado, de pecador, de endemoniado? Sofrer por fazer o bem. Aí você olha a vida de Jesus e pergunta, não parece que Deus o ama? Porque se Deus o amasse, esse é o conceito que muitas vezes nós temos na fé cristã equivocado. Se Deus amasse Jesus de fato, Ele não passaria pelo que está passando. Se eu for amado por Deus, eu estarei imune a qualquer tipo de sofrimento, calúnia, insulto, difamação e agressão. Essa não é a verdade das Escrituras. Deixa eu aqui não falar mal da sua mãe. Sua mãe tinha boas intenções, mas ela mentiu para você. As mães falam assim, meu filho, faça sempre a coisa certa. Porque sempre que você fizer a coisa certa, vai sempre dar tudo certo. A sua mãe te ama, mas ela te enganou. Fazer sempre a coisa certa não garante sempre resultados certos. Pergunte a Jesus. Calúnias. Por isso que é calúnia. Alguém levantar falso testemunho, injúrias, difamação. O nome disso é redes sociais. O nome disso é a vida em si. Uma grande mentira é que se nós fizermos sempre a coisa certa, a vida sempre vai dar certo. E quando nós temos isso em mente, nos leva a colocar Deus em xeque. Deus, o que houve? Eu não falto um culto, eu não xingo um palavrão, eu não bebo cerveja, eu não fumo cigarro, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não falo mal, tenho uma vida reta, mas Deus, fiquei doente, fiquei desempregado, estão falando mal de mim, o que é que houve? Temos que separar o ódio do mundo, aqueles que amam e seguem a Deus, do amor de Deus por nós. O que o mundo nos proporciona, o mundo caído, com suas crises, resfriados, epidemias, economia, política, não podemos linkar ou fazer comparação ou dizer que o que sofremos porque Deus não nos ama. Não colocamos o amor de Deus em xeque. Deus amava Jesus e por isso ainda assim Ele sofreu. O mundo odeia Jesus e odeia a todos que amam a Jesus e vão sofrer por causa disso. Mas ainda assim Deus nos ama. Diga assim comigo, Deus me ama. Nós somos amados por Deus. Mas temos que entender, à luz das Escrituras, que mesmo sendo amados por Deus, nós sofreremos. E quando lemos Pedro, eu diria que há pelo menos duas formas de você adorar a Deus. Uma delas é cantando, a outra é sofrendo. Sabia que sofrer no Espírito, como falamos domingo passado, sofrer de forma que glorifique a Deus é uma forma de adorar a Deus? Porque é por meio do sofrimento que nos mostramos quem somos, o que temos no coração, o que nós cremos, a obediência, a fé, a crença. O sofrimento nos permite adorarmos a Deus. Então, há duas formas de você adorar a Deus, quando você louva e canta e quando você sofre. Então, vamos ao texto, 1 Pedro 4, versículo 12. Prepare-se para a prova de fogo. É isso que Pedro está dizendo. Em primeiro lugar, prepare-se para a prova de fogo. Olha como é que Pedro abre esse contexto. Amados, por 8 vezes, em suas 2 cartas, ele nos lembra quem nós somos. Amados, não se surpreendam. Observou? Não fiquem chocados. Meu Deus, chegou o sofrimento, olha o que falaram de mim, olha o que estão fazendo. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pedro vai dizer, o fogo que virá, o sofrimento que virá, não se espante, não é nada estranho. E primeiro ou segundo, é uma prova, não é punição. O sofrimento dado aos filhos de Deus, o qual Deus ama, não é punição, é prova, é teste. Não é Deus te punindo, porque Deus te ama. É prova de fogo.
Pedro fala, não surpreenda com a prova de fogo que surge entre vocês. Eu diria que já são as primeiras palavras do apóstolo Pedro de forma profética daquilo que viria, e veio. Pedro, enquanto escreve, como já disse algumas vezes aqui, a perseguição dos cristãos ainda não é política, ainda não é total. É apenas na sociedade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo e outrora eu cria no que eles criam. Eu adorava falso Deus como eles adoram. Mas agora o evangelho chegou para mim e eu agora não mais quero compartilhar a adoração de falsos deuses. Então agora eu tenho a perseguição no trabalho. Faço parte de uma guilda, então sou destituído. Eu tenho amigos e nós nos reunimos com o mesmo fim em comum. Agora que o evangelho chegou para mim, eu judeu, grego, romano, gentio, não tenho mais em comum o assunto e a vida. Por isso, eu sou destacado. Há uma perseguição ainda social e familiar. Mas Pedro está aqui já anunciando de uma prova de fogo. Observe quando você vai lendo 1 e 2 Pedro, você percebe que as coisas não vão melhorando, elas vão piorando. Porque, irmãos, as coisas só pioram. Antes das coisas melhorarem, elas devem piorar. Antes do grande dia em que sobre as nuvens do céu virá o Senhor com poder e glória, e será o melhor dia da história, as coisas vão piorar antes de melhorar. Leia os jornais, liga a televisão. Eu não sei ainda qual é a base para se crer no evolucionismo. Que nós viemos do macaco e estamos evoluindo. Olha, que nós não viemos do macaco, eu tenho certeza. Mas tenho minhas dúvidas se não estamos voltando para lá. Porque está ficando feia a coisa. Estamos ficando cada vez mais primatas. Mais sem amor, sem misericórdia. O mal, o ódio instalado. Pedro, no começo do capítulo 1, nós lemos que ele fala sobre prova. Serão provações. Capítulo 1. Agora ele vai fechar a carta falando sobre prova de fogo. Ou seja, as coisas vão piorar, estão piorando. Cremos que Pedro aqui está já anunciando o que vai acontecer com os cristãos. Os cristãos vão passar de uma perseguição social para uma perseguição política e global. O que acontece? Após Pedro ter escrito a carta, diz que então Nero é o governador de Roma. Roma é o maior império do mundo, como hoje é os Estados Unidos. Poder militar, político e por aí vai. E então Roma entra em chamas e é incendiada. Tem aquela frase que Nero colocou fogo em Roma. Os meus estudos em investigação com pessoas de direito sobre o tema diz que não. Quando Roma pegou fogo, Nero estava comemorando seu aniversário fora da cidade. Estava viajando de férias. Não foi Nero que colocou fogo em Roma. E quando Nero soube do fogo em Roma, assim como Jesus demorou para vir curar Lázaro, Nero demorou para vir para Roma para resolver. Então, o boato, depois de 5 dias, isso foi em 64 depois de Cristo. Então, em 5 dias de incêndio, surgiu o boato que Nero colocou fogo em Roma, com o fim de destituir a cidade e virar cinza, para que ele pudesse construir uma nova Roma para a sua glória do seu jeito. Então, o que aconteceu? Se o boato foi que Nero colocou fogo em Roma, ou não fez questão nenhuma de apagar o incêndio, pessoas que perderam o seu emprego, a sua empresa, foram para as ruas contra Nero. Pais e mães que perderam seus filhos e filhos que perderam seus pais foram para a rua com placas contra Nero. E Nero ficou sem saída. E se instituiu uma grande passeata contra Nero. Então Nero pensou, o que eu vou fazer? Então ele pensou e lembrou que no meio de Roma tinha um povo estranho. Firme em Cristo, mas estranho ao mundo. Os cristãos. Que estavam sempre causando algum tipo de problema contra Roma, não obedecendo e morrendo. Então o que Nero faz? Vamos colocar e vamos dizer, já que o boato aqui eu coloquei fogo, não fui eu, vamos mudar o boato, colocar a culpa nos cristãos, desse povo estranho, porque todo mundo vai acreditar. O que ele fez? Os cristãos são os culpados. Eles botaram fogo em Roma contra o governo de Nero. O que aconteceu agora? Se instalou uma crise e perseguição política, global, social contra os cristãos. Cristãos eram mortos. Cristãos eram perseguidos. Não vou dizer cristão, vou dizer nós. Eu quero hoje fazer um link, fazer uma ligação entre nós, o povo que estava lá, e também, por que não, no meio da linha, quem está hoje no Afeganistão.
cristãos. Nós, cristãos, na época de Pedro, éramos nosso corpo vazado com uma lança, éramos todos pintados de picho, alguma coisa inflamável, colocado nas ruas, esperando uma festa dos romanos para que então nos usassem como tocha para iluminar a rua, a casa e a festa, vivos. Nós, cristãos, éramos perseguidos e presos e dilacerados. Roma pegava os cristãos e amarrava em seus membros superiores e inferiores cordas e 4 cavalos, e então fazia com que os cavalos corressem em direções opostas, e nós cristãos éramos desmembrados vivos e ficávamos para morrer. Era isso que acontecia. Eu quero crer que é isso que Pedro está nos trazendo, ou trazendo ao povo que vai acontecer. Olha, não se escandalizem, não fiquem surpresos, porque se havia provações, agora serão provados no fogo. O inferno da vida vai atingir vocês. E com isso, quero dizer 3 coisas. Vendo o que o povo enfrentou, vemos o que hoje enfrentamos, e tornará-se pior, eu creio. Que vamos chegar a um dia em todo o mundo que será algo parecido com o que hoje é o Afeganistão, o que foi na época de Pedro. 3 coisas. Primeiro, aqui não é o paraíso, então não fique chocado quando o inferno aparecer na sua vida. Aqui não é o céu, meu irmão. Cristãos que acham ou trabalham em nome de Deus para ter o céu na terra vão ficar chocados quando o inferno se declarar a sua guerra contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua saúde. Aqui não é o paraíso. Então não fique chocado quando coisas ruins acontecerem. Segundo, se você é totalmente a favor de Deus, então a cultura e o governo eventualmente estarão contra você. Não há como não ter problema na vida. A questão é, com quem teremos problema? Se você é a favor de Deus, das Escrituras e da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter problema com o mundo e com a cultura. Se você ama a cultura, ama o mundo e vive à luz do mundo, adivinhe, você vai ter problemas com Deus. Não há como não ter problemas. Temos que escolher com quem teremos problemas. Ou seja, a quem seremos obedientes e fiéis e a quem seremos desobedientes. Obedeceremos a Deus e não ao mundo, ou ao mundo e não a Deus. O que Pedro viveu, o que vemos hoje, é para nos dizer, não, aqui não é o paraíso ainda, não se choque quando as coisas ficarem difíceis. E segundo, se você ama Deus e ama Jesus e vive segundo a sua palavra, saiba que eventualmente o mundo e a cultura vão estar em oposição a você. E terceiro, não confunda o ódio do mundo por você com o coração do Pai por você. Não confunda isso. Cristãos às vezes acham que o ódio do mundo por ele é o coração do Pai por ele. Deus não me ama. Não, Deus nos ama acima de qualquer situação. Mas se o mundo odiou Jesus, o mundo e o diabo vai odiar todos aqueles que amam e vivem por Jesus. E por mais que o mundo nos odeie, Deus ainda tem um coração voltado para nós. E Ele sempre vai desejar o melhor para nós. Ele sempre fará o que é melhor para nós. Embora não entendamos, embora não vejamos, olhe para Jesus. Esse é o Filho de Deus? Se o pai dele deixa ele passar por isso, imagine eu. Deus tem um coração voltado para nós. Segunda coisa, versículo 13 ao versículo 16. Prepare-se para o sofrimento e a calúnia. Se você é cristão, se você ama Jesus, se você se posiciona no lugar das Sagradas Escrituras, se prepare para sofrer e ser caluniado. Olha o que Pedro vai dizer, versículo 13. E, irmãos, você lê isso aqui e fica assim, meu Deus, é isso mesmo? Alegrem-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Mas o que ele vai dizer é, esse sofrimento vale a pena alegria, qualquer outro não. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aqueles que sofrem por causa de Cristo devem se alegrar,
Porque vale a pena, porque o dia que a glória dele for revelada, nós participaremos desta glória. Então diremos, valeu a pena. 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Porque, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem o intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Até aqui. Meu irmão, ser cristão tem muitos sinônimos. Amado por Deus, vitorioso. Mas um dos sinônimos de ser cristão é ter o estereótipo, ser estereotipado de forma caluniosa, ser caluniado, ser injuriado e ser sofredor. Um sinônimo, um adjetivo, sou cristão, vou sofrer perseguição, se eu for fiel à palavra. Se eu for fiel à palavra e dialogar sobre ideologia, sobre... Agora a moda agora é binário, né? Agora é a moda. Pastor Sandro, eu sou o quê? Eu sou binário, tá bom, gente? E for conversar sobre isso, nós vamos sofrer. Fascista, racista, homofóbico, antigo, patriarcal e por aí vai. Cristão, século de hoje, principalmente, é ser caluniado. Jesus, vamos ao melhor exemplo. Se vamos sofrer como Cristo sofreu? Foi chamado de glutão, bêbado, amigo de pecador, endemoniado, criminoso, rei dos judeus, falso rei. E aí? Na cruz, não pode salvar a si mesmo? Ó rei, salva-te a ti mesmo, caluniado. Foi caluniado, foi sofredor, e Pedro diz, se vocês participam desse sofrimento, se alegrem. E ele vai dizer que enquanto nós sofremos, nós corremos sérios riscos. O que ele vai dizer é, quando você sofrer, não sofra desse jeito. Como? Ele vai chamar de, não sofra por assassinato, latrocínio, crime ou negócios esquisitos e fora da lei. Porque, irmãos, cristãos e não cristãos são seres humanos, têm emoções, coração, sentem a dor e quando estão sofrendo, tem um impulso na sua carne de extravasar o sofrimento de forma, como eu falei, que passar de forma pecaminosa e ilícita. Fui fiel até aqui, de que me valeu. Guardei a fé até aqui, do que me valeu. Todos estão com negócios esquisitos, estão ganhando dinheiro, e eu estou desempregado. Ora, um senhor aí fez um esquema que estava ganhando $1 por vacina, 400 milhões. E eu estou aqui desempregado. Então, quando sofremos, temos uma tendência natural humana da carne de, pelo sofrimento, sermos impulsionados a pecar. Um deles é glutonaria. Não levante a mão quem está sofrendo vira um glutão. O pote de sorvete vai do começo ao fundo. A embalagem de biscoito recheado, quando estamos tristes, vão 2, 3, 4 embalagens. Bolo, quando eu estou sofrendo, não deixe um tabuleiro de bolo na cozinha. Vai todo ele. Nós, quando estamos sofrendo, temos o costume humano, carnal, pecaminoso, de buscar refúgio, saída, alimento, esquecer aquilo. Agora, um bolo de chocolate é uma forma cristã de pecar, eu diria. Mas alguns vão para o vício, para as drogas, para o roubo, latrocínio. Pergunte às pessoas que estão desempregadas hoje, que não vê nenhuma provisão ou algum anúncio de mudança de vida. O que elas vão fazer? Vão se aliar ao tráfico de drogas. E vão cometer assassinatos, latrocínio. Vão assaltar banco, porque estão sofrendo, não têm dinheiro, estão pobres, moram na rua. Então vamos invadir. Morador de rua, vamos pular esse portão e vamos roubar esta casa, porque estamos sofrendo. Pedro diz, não sofram por isso, porque é um sofrimento que não vale a pena, não sofram desse jeito. Porque você não pode sofrer escolhendo o mal. Porque você, quando sofre, você pode se juntar a todos os rebeldes que estão sofrendo, levantar bandeiras, eu sou vítima, Deus não me ama, e pecar. A segunda forma que ele diz, não sofra desse jeito, é se envergonhando do Evangelho. Não se envergonhem de Cristo.
Tendemos os cristãos a quando estamos sofrendo e não sabemos separar o ódio do mundo pelo coração do Pai por nós, nós em sofrimento, nós começamos a nos envergonhar do Evangelho. Mas como eu me envergonho do Evangelho? Quando eu edito a Bíblia a meu favor na cultura que eu vivo. É quando eu excluo da Bíblia aquilo que é grosseiro, aquilo que à luz da cultura é difícil de gerir, difícil de falar. Então eu dito a palavra. O que causa problema, eu tiro. Ah, então você, Sandro, você crê... Não, eu creio assim, a Bíblia diz assim. E eu vou sofrer por causa disso. Eu vou dizer, campeão, a Bíblia começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. E adivinhe, olha só, a Bíblia começa com duas pessoas. É um homem e uma mulher, eles se casaram. É a Bíblia. E termina com um povo no inferno e no céu. Mas, Sandro, a Bíblia é um livro antigo. Sim, é antigo, porque não é um livro ocidental, é um livro oriental, histórico e antigo. E a Bíblia não é sobre o que aconteceu, a Bíblia é sobre tudo o que acontece o tempo todo, é sobre o que sempre acontece. E se eu não negociar, se eu não editar a Bíblia, eu vou sofrer. Eu vou ser perseguido, eu vou ser cancelado, eu posso ser preso. Então Pedro diz, quando você sofrer por causa de Cristo, meu irmão, na faculdade, no casamento, no trabalho, nas redes sociais, claro, ele disse várias vezes, faça isso com amor, discipline em amor, ame as pessoas, mas não edite as Escrituras. E você vai sofrer, não se envergonhe. Paulo diz, não me envergonho desse Evangelho. Não me envergonho, não edite a palavra para não sofrer. O que ele diz é, então, como nós devemos sofrer, ou o que fazer quando nós sofremos com calúnia, com perseguição e com injúria? O que fazer? Duas coisas. Número 1, utopia geral para o mundo que não crê em Deus. Alegrem-se. Paulo aos Filipenses, alegrem-se. Outra vez digo a vocês, alegrem-se. Pedro vai dizer, alegrem-se por experimentarem o sofrimento por causa de Cristo. E por não conseguir ver no final desse arco-íris, o pote de ouro chamado alegria de Deus, do Espírito, os cristãos, com o primeiro sinal do sofrimento, negam ou editam a Bíblia, ou se envergonham de Deus e da palavra na cultura. Porque só pensam em eu vou sofrer. E Deus diz, olha, quando você sofrer por causa de Cristo, se alegre. Por que se alegrar? Porque quando essa glória de Jesus for revelada, você vai participar dessa glória e será alegria total e para sempre. Vale a pena o sofrimento temporário para uma alegria eterna. O que não vale a pena é uma alegria temporária e um sofrimento eterno. Eu não quero sofrer aqui, pastor, eu quero me alegrar com as pessoas, mas para alegrar com as pessoas eu tenho que editar a Bíblia. Eu tenho que me envergonhar do que muita coisa que a Bíblia diz na cultura de hoje. Então se alegre com o mundo. Não seja odiado pelo mundo, parabéns, mas sofra eternamente. Alegrem-se. E aqui Pedro nos lembra sobre que a alegria faz parte das emoções. Nós temos emoções. E já falei aqui, cuidado para você não ser guiado pelas emoções. As emoções é como se fosse a vela da nossa vida, a vela do barco. É o que dá força para o barco andar, as emoções. Alegria, raiva, ódio, medo, pavor, esperança. As emoções nos impulsionam. Só que um barco com vela e sem leme, meu irmão, é pedra, é naufrágio, é rocha, vai acabar. Se as emoções são a vela que nos impulsiona, a nossa vontade deve ser esse leme. Pedro diz se há alegria que são uma emoção, a segunda coisa que ele vai dizer é não se alegre, mas faça isso para a glória de Deus. Olha o final do versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que nome? Jesus. Se as emoções são o que impulsionam a nossa vida, esta vela que sopra alegria e raiva, ódio e prazer e amor, o leme é a nossa vontade, é o que à luz da palavra nos posicionamos.
E Pedro vai dizer, quando vier o sofrimento, se alegre, mesmo uma alegria não natural, porque ninguém se alegra em sofrer, mas uma alegria indivisível em Cristo, decidida, eu vou me alegrar por sofrer por evangelho e não vou me envergonhar nele nem por ele. Olhe para Jesus e perguntemos, ele é amado? Olha o sofrimento, olha a calúnia, ele não parece amado. Sofrimento e calúnia não significam que Deus está zangado com você ou punindo você. E aqui vai um leque para um equívoco cristão e bíblico muitas vezes. Lembra a ideia dos amigos de Jó? A ideia é essa. Jó, um homem temente a Deus, Jó faz sacrifícios diariamente por si, pela sua esposa, pelos seus filhos, e tudo vai bem. Mas o dia em que ele sofre, seus amigos dizem, Jó, confessa, o que você fez, Jó? Qual é o pecado que você cometeu? E de Jó em diante, há uma historicidade bíblica equivocada, porque Jó nos disse que não foi por causa de pecado. Que as pessoas ainda acham que se o crente sofrer é porque está em pecado. Se o casamento estiver em guerra, falaremos terça-feira, é porque está em pecado, tem adultério aí. Porque se não tivesse adultério, está tudo muito bem. Ah, o filho está doente e tem alguma coisa errada nesse casamento aí. Quem pecou? Jesus tem um homem cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? Ninguém pecou. Não confunda o ódio do mundo, não ache que o sofrimento por Cristo é Deus punindo você. Deus não estava punindo Jesus. Deus não estava zangado por Jesus. E entenda que se nós não temos alegria em sofrer, pelo menos nos lembremos que o sofrimento de Cristo nos trouxe alegria. Porque o motivo principal da nossa alegria é que Jesus sofreu por nós, foi à cruz do Calvário, morreu por nós e ressuscitou. O sofrimento dele trouxe alegria a nós. Sofrimento não é punição. Sofrimento não quer dizer que Deus está punindo você. Segunda coisa, mas Jesus andou alegre? Ele se alegrou, porque se vamos experimentar o que a Bíblia diz, olha, se alegre, vamos pelo menos fazer uma pesquisa de campo, né? Se alguém fala que esse shampoo dá certo, deixa eu ver quem já usou. Se falam que esse negócio emagrece, deixe-me ver testemunho de quem emagreceu. Se a Bíblia diz que temos que nos alegrar no meio do sofrimento, vamos procurar experiências. Jesus era alguém que andava alegre. Olhe os profetas, homem de dores. O homem de dor não tem alegria. O homem de dor está sofrendo. Esse homem de dor, o menor versículo da Bíblia do Evangelho vai dizer que ele está chorando e não rindo. Jesus se alegrou em meio à dor? Vamos ler Hebreus 12, versículo 2. Olha o que esse Hebreus vai dizer para você e para mim. Porque a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é para você e sobre Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, por onde, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz, não com uma emoção ou sentimento de alegria, mas pela alegria que lhe foi proposta. Ou seja, não é se alegrar pela desgraça, é se alegrar em meio à desgraça. Lembrar o texto bíblico, que nós não somos aconselhados a sermos gratos pelo sofrimento. A Bíblia não nos ensina, dê graças por todas as coisas. É insano dizer, Deus, obrigado por essa Covid, pai, eu estou quase morrendo, mas com bom, não vi a hora de ficar internado, Deus. Olha, oh Deus, que maravilha, essa dor, essa enxaqueca é coisa de Jesus isso. Hein? Você é louco, se interna. Paulo não diz, por tudo dê graças. Ele diz, em tudo dê graças. Eu não dou graças quando eu estou internado, no leito de morte sofrendo. Mas enquanto passo por isso, eu dou graças. Porque a minha graça não é pela pandemia, a minha graça é a Deus durante a pandemia. É dizer, Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o seu coração é de amor para comigo.
Eu sei que não importa o que aconteça, Deus, eu nunca estarei sozinho. O Senhor me prometeu e garantiu no seu sangue que jamais me abandonaria. Eu te dou graças, Pai. Não por, mas em todas as coisas. Jesus não se alegrou, me matem, que prazer, que coisa maravilhosa. Não, mas diz que ele se alegrou pela alegria que foi proposta a ele no final de tudo isso. Não importa, se você sofre por Cristo, há uma alegria indivisível sobre você e para você no final de todas as coisas. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que a Bíblia diz. Ele era amado? Ele se alegrava? A terceira pergunta que nós fazemos é, ele era poderoso, como dizem que ele era? Ele foi assediado, ele foi preso, por que não se livrou? Foi espancado, por que permitiu? Que poder é esse que ele tem, que não impediu tais coisas de acontecerem? Imagine hoje Jesus, o Senhor da glória, se fosse no nosso tempo, ele de macacão laranja, de braço para trás, algemado, entrando em uma viatura, no Jornal Nacional, da Band, da Globo, do SBT. Preso um falso mestre, preso um alcoólatra, um glutão, amigo de pecadores, preso um herege. Seria assim nos dias de hoje. Que poder é esse que não evitou isso? Aí que está, irmãos. A questão não é o quanto ou se vamos sofrer, e vamos. O que Pedro vai dizer, e eu vou voltar aqui, vou ler com você mais atrás, olha comigo aí. Olha o que diz, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são. Sabe por quê? Pois o Espírito da glória, ou seja, o mesmo que estava sobre Jesus, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Jesus é poderoso, mas está sofrendo. E como ele consegue suportar o sofrimento alegremente? Porque sobre ele está repousado o Espírito Santo de Deus. Ele é batizado, uma voz do céu diz, eis o meu filho amado, e o Espírito de Deus repousa sobre ele. Sabe o que acontece biblicamente em Atos 2? Quando ele diz, vou para o céu, não fiquem ansiosos, vou preparar morada. Se não fosse verdade, não teria dito, mas vocês não estarão sozinhos, eu vos enviarei do meu Espírito. Ou seja, o Espírito que estava sobre Jesus está sobre cada crente. O Espírito de Deus que capacitou Jesus para o sofrimento está repousado sobre nós. E adivinhe, quanto mais sofrimento, mais manifestação e poder e glória do Espírito Santo. Quer ver alguém que tem experiência, que tem comunhão, que é preenchido do Espírito Santo de Deus, é num dia de sofrimento. O crente quando sofre, ou ele escolhe sofrer na carne e pecar, ou no Espírito. E quanto mais sofrimento, mais poder de Deus repousa sobre nós. E Jesus e Pedro diz, não fiquem preocupados. Porque, irmãos, todo mundo quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Eu não faço questão de ir para o céu ou de ir para o inferno. Porque o céu sem Jesus, nada é. Não é o que o céu tem, é saber que Jesus está lá. Não faz diferença estar aqui, no Afeganistão, qualquer outro lugar. Que isso, pastor? Lá é muito pior, aqui é muito melhor, é fato. Mas eu faço questão e prefiro estar onde há Jesus, o poder e a presença do Espírito Santo, aonde for. Porque qualquer lugar, por melhor que pareça, sem a Trindade, é um péssimo lugar. Então eu vou além. Você é audacioso. Eu prefiro o inferno com Jesus do que o céu sem Jesus. Não falo sobre eternidades, mas vida em si. Eu prefiro aqui abundância, dinheiro. Eu prefiro ter aqui uma vida um pouco mais limitada, escassa, que me venha sofrimento e dores com Jesus, do que viver um céu aqui na terra sem Jesus. Pedro diz, repousa sobre vocês o Espírito e o poder da glória de Deus. Terceiro e último, prepare-se para sofrer também por fazer o bem. Versículo 17 ao versículo 19. Pois chegou a hora de começar, Pedro vai dizer o quê? O julgamento. Sim, irmãos, senhoras e senhores, ele vai começar. E sabe por onde ele começa? Pela casa de Deus. Chegou a hora do julgamento e ele começará pela casa de Deus.
E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro coloca na mesma frase, sofrer e praticar o bem. Não escandalize, não fique surpreso, você vai sofrer por praticar o bem. Jesus sempre praticou o bem e foi caluniado e sofreu. Todos aqueles que amam a Deus e praticam o bem da vontade de Deus, da palavra de Deus, vão passar por sofrimento. Mas aqui o que Pedro vai dizer é, o julgamento começa por nós. Mas por quê? Porque Deus espera que o seu povo haja diferente em tudo. Deus espera que o seu povo se comporte diferente dos demais que não são o seu povo. Eu tenho filhos. Eu não importa o que os meus filhos vejam na casa dos amigos. Você chegar em casa, mas pai, lá na casa do meu amigo é assim. Você não mora com seu amigo, você mora aqui. Eu sou o seu pai. Eu espero que você aqui viva assim. Mas lá ninguém escova o dente, pai. Não, você não é eles. Você é meu filho. De você espero outra coisa. Que você escove o dente. Mas lá dorme em 4 da manhã. Não, aqui. É a mesma coisa que Deus diz para nós. Porque quando nós estamos sofrendo, é bem comum assim, mas Deus, todo mundo está fazendo. Mas pai, todo mundo está fazendo e olha, está dando certo, estão ganhando dinheiro, estão prosperando, estão com saúde, estão bem, estão alegres. Olha o carro, olha o sorriso, olha o Instagram deles, pai. Todos estão fazendo... Não, mas eles não são vocês são o meu povo, lavado e remido pelo meu sangue. De vocês eu espero outra coisa, outro comportamento, outro assunto, outro pensamento. Deus espera do seu povo atitudes e ações diferentes. Por isso, o julgamento começa por nós. Quem temos sido? O que temos feito? Temos ou não nos envergonhado de Deus em meio ao sofrimento? Se o nosso assunto na roda da faculdade, do colégio dos amigos, é simplesmente assuntos que editam a palavra, porque eu não posso me posicionar pela palavra, porque eu vou perder meus amigos. Então tem que falar o que eles falam, como eles falam, do jeito que eles falam, com o vocábulo que eles usam, porque se eu for bíblico, pastor, eu vou sofrer. Sofra por Cristo, porque no final tem revelação de glória e alegria para a sua vida. Deus começa julgando pelos de casa. Eu julgo os meus filhos, não julgo o filho do vizinho. É assim que Deus faz conosco. Irmãos, para terminar, se quiser pode subir, gente. O que o fogo faz, aqui podemos dizer que o fogo ou expõe ou purifica. Eu vou te dar 2 exemplos, Judas e Pedro. Embora algumas vezes eles pareceram similares, eles não eram iguais. Quando a coisa pegou, quando o sofrimento veio, a perseguição veio com Jesus vivo, os 2 se rebelaram. Judas traiu e negou. Judas entregou Jesus e traiu. Pedro negou Jesus. Quando o fogo esquenta, o fogo simplesmente expõe quem somos de fato, cristãos ou não. E o fogo deste mundo, que odeia o povo de Deus, está expondo muita gente que a Bíblia chama de aparência de salvação. Até aqui pareciam salvos, mas agora com sofrimento foram expostos, que não são parte da família e nem são filhos de Deus. Judas foi exposto, Pedro foi purificado. O final de Judas, suicídio. O final de Pedro, restauração. O fogo faz 2 coisas, expõe ou purifica. Eu espero que o sofrimento e a dor que você hoje viva ou vá sofrer por causa de Cristo não exponha que você ainda não é povo de Deus e apenas participa de encontros religiosos. Mas que esse fogo para os filhos de Deus, o que ele faz? Ele purifica. Mais sofrimento, mais derramamento. O poder do Espírito repousará e descansará sobre vocês. O fogo deste mundo que odeia, mesmo tendo um coração do Pai que nos ama, o sofrimento em não meditar a palavra, em ser fiel às Escrituras, em ser fiel ao que a Bíblia diz, de forma amorosa, não de forma que se faça contenda,
Não de forma que vá a Brasília soltar fogos. Não de forma que vá para as ruas quebrar tudo em nome de Deus. Mas uma forma amorosa, que ama o próximo, que respeita a opinião do próximo, mas se posiciona. Você vai ser caluniado, insultado. Você vai sofrer. Mas saiba que no final, ou durante o sofrimento, é a graça de Deus repousando sobre a sua vida. É o coração do Pai dizendo: filho, não tema, eu te amo. Esse fogo não é para te expor, esse fogo é para te purificar, é para te edificar, é para te acrescentar. E assim como Jesus, você verá no final de tudo isso, veja pelos olhos naturais, ou vá ao pó e ressuscite com o seu retorno, você verá que valeu a pena todo o sofrimento por causa de Cristo. Eu sou pastor, sou seu pastor e te amo. E porque te amo esta manhã, a palavra de Deus está preparando você. Ore pelo melhor, ore pelo Brasil, ore pelas pessoas, ore pela política, ore pela economia, mas se prepare para quando o pior chegar e se chegar. Porque se você não se prepara para o pior, quando o pior vier, a vida vai ficar muito difícil. Mas se você se prepara para o pior, quando o pior vier, a vida será mais fácil. E você dirá como Jó: Senhor, eu te conheço de ouvir falar, mas agora sei quem o Senhor é. E eu sei que o meu Redentor vive. Não vale a pena sofrer por outra coisa a não ser pelo nome de Jesus e pela fidelidade à sua palavra. Amemos o próximo, amemos os diferentes, não amemos os iguais, mas obedeçamos, sejamos fiel à Escritura, mesmo que isso nos traga sofrimento. Eu vou orar hoje e pedir que Deus repouse sobre você mais graça, mais unção. Porque quando vamos ler em 2 Pedro, eu espero um dia ensinar 2 Pedro, quem sabe ano que vem, e você vai ver que as coisas ficaram piores. E há hoje um espírito, uma esperança que pode ser frustrada a qualquer momento. Nas próximas eleições, o próximo presidente, as coisas vão mudar. Não, quando vier agora uma nova economia, nova moeda, as coisas vão mudar. Não, quando vier agora um novo pastor, um novo líder, quando vier um novo, a esperança que vai se frustrar. O que precisamos, irmãos, a salvação para o mundo não é um novo governante, não é uma nova economia, não é uma nova cultura. A salvação para o mundo é Jesus Cristo, o seu reino. Que venha da nossa vida na terra, venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade. Vivamos à luz disso, que tudo isso vai passar. Coloque a sua esperança em Jesus. Prepara-se para o pior, porque bom ou ruim, aonde você estiver com Ele, tudo será prazeroso e valerá a pena. Vamos orar, fique em pé comigo nesta manhã. Põe a mão no seu coração. Talvez você hoje esteja sofrendo por algo. Talvez você hoje vivendo algo que você considera difícil viver ou não vê aí motivo nenhum de alegria para o que você experimenta. Você pode não se alegrar por isso, mas você pode se alegrar em meio a isso. É dizer, Deus, mesmo neste lugar que eu ocupo agora, dificuldade econômica e financeira, no corpo e na saúde, Deus, dificuldade na mente, calúnias, insultos, sofrimento, Deus, não me alegro por isso. Mas glorifica o Senhor no meio disso. Porque eu sei que a tua unção pode me capacitar a enfrentar tudo isso. E ao final sair dando glórias a Deus. E pela tua vontade até mesmo testemunhar a tua fidelidade. Oh Deus, hoje derrama unção e graça sobre o seu povo. Vamos orar, Deus. Obrigado, Pai, por hoje poder compartilhar a tua palavra e crer e anunciar o teu coração para conosco. O teu coração nesse momento não é um coração de juízo, não é um coração de julgamento, não é um coração punitivo, é um coração amoroso. O Senhor nos ama, Pai, acima de todas as coisas. O Senhor nos amou primeiro, quando nós ainda éramos rebeldes a Ti, o Senhor nos amou. O Senhor nos separou e escolheu, o Senhor fez um lindo plano de redenção, o Senhor enviou o Seu Filho naquela cruz para nos salvar. Oh Deus, que nós não confundamos o ódio do mundo com o teu coração para conosco. O mundo nos odeia e é fato, ó Pai. Quando o nosso coração é para o Senhor, o mundo vai nos odiar.
Quando o nosso coração é para a Tua palavra, o mundo vai ser contrário a nós. Quando estamos firmes em Cristo, seremos estranhos e odiados pela cultura. Mas Deus, mais vale ser obedientes a Ti, amar a Ti, sabendo que haverá perseguição e sofrimento e injúrias e calor neste mundo, ó Pai, porque no final há uma alegria indivisível. E Senhor, enquanto vivemos esses dias, Deus, derrama sobre cada crente nesta manhã mais da Tua unção e da Tua graça. Porque o que precisamos, ó Deus, não são de novos políticos. O que precisamos, ó Pai, é de mais unção sobre o Teu povo. Mais coragem, mais fé, mais ousadia. Derrama, Pai, mais da Tua glória sobre cada um dos meus irmãos. Que assim como o Teu Espírito repousou sobre Jesus, está repousado sobre nós. Que o Senhor manifeste a Sua glória em nós e através de nós, ó Pai. Sejamos luz em meio a um mundo em trevas. Sejamos sal em meio a um mundo, ó Deus, sem sabor, esquisito, estranho, sem paladar. Ajude os meus irmãos a viverem pela fé, fiéis à Tua palavra, de forma amorosa, de forma autocontrolada. Não deixe, ó Deus, que as emoções guiem o nosso barco da vida, porque Deus, o próximo passo é a rocha, Senhor, o próximo passo é o naufrágio, mas que nós decidamos nossa vontade no Senhor em nos alegrarmos em meio a um dia de sofrimento, sabendo que Maranata, o Senhor virá sobre as nuvens do céu e tudo será recompensado e diremos: valeu a pena, Pai, cada dor, cada sofrimento, porque o melhor lugar não é aqui ou ali, o melhor lugar é em Jesus. Ó Senhor, a quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mas vale, ó Deus, o dia de sofrimento ao Teu lado do que o dia de abundância sem o Senhor. Então Deus, hoje derrama graça, renova a unção e nos ajude a nos preparar para o pior. Caso Ele venha, estaremos em Deus preparados, firmados em Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.